E hoje nós vamos aprender que quando se fala de reconstrução, fala de oração. E quando fala de oração, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Vamos aqui no capítulo 2. Sucedeu que no mês de Nissan, olha só, Neemias, ele está orando. Só que agora chegou, onde chegou no mês de Nissan. Qual era o pedido de Neemias? Vamos dar uma olhadinha aqui, meus irmãos. Capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 11. Esse era o pedido de Neemias. Senhor, olhe, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e lhe dá graça perante este homem. Vocês conseguem entender o que o Neemias está falando? Irmãos, o Neemias, ele está orando com lágrimas, ele está orando à base de jejum, ele está orando sem cessar, ele está orando fervorosamente, mas o que ele pede na oração? Olha só, ele podia pedir assim: meu Deus, se for da tua vontade, então toca no meu coração para ver se realmente tem que erguer um muro lá. Ele não pede isso para Deus. As pessoas podem olhar e dizer assim: Senhor, o Senhor quer que eu ajude na restauração desse muro? O Senhor quer que eu ajude? Eu citei a semana passada para vocês um exemplo muito simples. Mas assim, é categórico. Você entra na igreja e você vê um papel no chão. Você tem que perguntar para Deus se você precisa pegar o papel ou deixar ele no chão? Ou você sabe que você pode pegar aquele papel e fazer o quê? E colocar ele na lata de lixo. Você não vai perguntar: será que eu tenho que fazer isso? Na verdade, você pode até não fazer, mas você sabe que você deve fazer. O pai de família, quando ele recebe, ele tem que orar para Deus e perguntar: Senhor, o senhor quer que eu vou e deixo esse dinheiro na minha casa, lá na minha família, para pagar água, para pagar luz, para comprar comida? É assim que um pai de família faz? Ele pede para Deus, para saber a vontade de Deus, se tem que pagar ali ou não tem que pagar? Oh, meus irmãos, qualquer pai sabe que recebendo o dinheiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar aquele dinheiro à disposição da família, para pagar água, para pagar luz, para fazer o quê? Para comprar comida. É o prazer dele fazer isso. Neemias, ele não está pedindo, orando, falando assim: Senhor, o Senhor quer que eu vou lá, né? Não, ele não está falando isso. Ele sabia o que ele precisava fazer. Se os muros estão quebrados, o que nós temos que fazer? Reconstruir, ok? Então ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não vai perguntar para Deus sobre isso. Ele não vai fazer que nem Israel lá, saindo do Egito, e aí começa a orar, começa a chorar. Ah, Senhor, o Senhor quer que a gente faz o que agora, né? Vamos ficar parados aqui que nem uma barata tonta? Não, Deus não queria que eles ficassem parados. Deus falou uma palavra só. Vocês lembram o que Deus falou? Marche. Ah, mas tem um mar aqui. Marche. Marche. É para ir para frente. Então eles sabiam o que tinha que fazer. Então, meus irmãos, o Neemias sabia que ele tinha que ir lá e ajudar na reconstrução. Mas o que ele está pedindo então? Neemias pede que Deus lhe dê uma oportunidade diante do rei para ir para Jerusalém e ele mesmo a coordenar o processo de reconstrução. É isso. Se você ler o versículo 11, ele fala: Senhor, que eu ache graça diante dos olhos deste homem.
Eu preciso, Senhor, que o Senhor toque no coração dele, para ele me mandar para lá, porque tem muito serviço para fazer lá. Ué, e por que ele não ajuntou a malinha dele e foi? Ele pediu a conta? Porque naquele tempo, quem trabalhava para o rei não pedia conta. Ou trabalha para o rei até morrer, ou até o rei dizer assim, ó, não aguenta mais, para. Ou se fala assim, eu não quero mais trabalhar aqui. Você não quer trabalhar mais aqui? Mata logo esse camarada aqui que está numa insubordinação. Não tinha que querer, entende? Então, para ele ir para Jerusalém, e ele queria ir para Jerusalém, ele queria reconstruir, só que ele não podia ir. Ele não podia. Então ele tinha que orar, meu Deus, eu preciso que o Senhor toque no coração dele, que eu ache graça diante dos olhos deste homem, para ter a oportunidade, para pedir. Eu preciso pedir uma licença para ir lá ajudar na reconstrução. De princípio, irmãos, parecia ser um pedido fácil, né? Porque olha o que ele fala no versículo 11. Dá hoje. Você consegue ler isso aí? Né? Faz prosperar hoje. Ele achava que ele ia pedir hoje e amanhã já, né? Está resolvido o problema. E a gente pensa que é assim, não é? Neemias está orando, ele está pedindo para achar graça diante dos olhos do rei. O pedido era para hoje. Mas Neemias começou a orar no mês de novembro, e só no mês de abril é que ele recebeu a resposta de oração. Aqui está, meus irmãos, no versículo 1, sucedeu no mês de Nisan. Poxa, passou 4 meses até que ele começou a orar, agora. E não foi assim, sabe, é fácil não. Diz que no 20º ano 20º do rei, né? Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Então, Neemias ele vai aparecer triste diante do rei. A função dele era ser copeiro. Vou dizer uma coisa para você. O livro de Provérbios tem um dos versículos lá que diz assim: se você estiver na mesa junto com o rei, é melhor você fazer o quê? Colocar um garfo onde? Na garganta. Para quê? Para não falar bobagem. Porque o rei ele não tem tempo para perder com os empregados, com o copeiro, com o padeiro, com nada. Olha o faraó, o padeiro ele mandou cortar a cabeça, estão lembrados? Então ele não tem tempo para perder com coisinha de copeiro, né? Não adianta o copeiro chegar e falar assim, ô rei, né? Estou com os problemas lá em casa, o senhor quer me ouvir? Não, ele não quer ouvir essas coisas. O copeiro tinha que chegar lá, alegre, feliz, otimista, bom dia, né? Tinha que ser uma pessoa animada, sabe? E ele, meus irmãos, por muito tempo ele foi disfarçando. Ele foi disfarçando, né? Dava um bom dia agradável e coisa e tal, mas chegou um momento que não deu mais. E aqui ele está dizendo, eu nunca estive triste antes diante dele. Olha só que coisa, na função dele jamais ficaria triste, sempre otimista, mas agora, meus irmãos, ele não consegue mais sorrir. Por 4 meses, ele sorriu no meio da dor, sorriu no meio da angústia, foi sempre forte, ele sabia que não podia vacilar, ele não podia parar, ele tinha que ser otimista, caminhar, sabia que Deus estava no controle, mas o que ele está dizendo para nós é que teve um dia que ele não aguentou, teve um dia que não deu mais para segurar. É como ensina o livro de Provérbios. A esperança adiada faz o coração ficar o quê? Enfermo, doente. Dia após dia ele pedindo em oração para Deus tocar no coração do rei e nada. De outro dia o rei estava do mesmo jeito. O rei não tocava no assunto. Ele não podia tocar no assunto. Aquele impasse. Chega, faz oração, já estava até mais magrinho, fazia jejum, clamava a Deus de manhã, de tarde, de noite, oração contínua, chegava no outro dia, mesma coisa. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada, nenhuma resposta, nada. Então, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Chega uma hora, irmãos,
que a estrutura dele não aguentou. Por isso está escrito aqui, e eu estava triste na frente do rei. O rei faz uma pergunta, versículo 2. O rei me disse, por que você está triste? Eu não vejo que você está doente. Olha só, o rei pergunta de uma forma que ele exige resposta. E o pior é que o Neemias não pode disfarçar. O rei não era para fazer isso, né? Ele olha, o rapaz está lá com aquela cara lá, ainda mais naquele tempo que tinha conspiração para matar o rei, coisa e tal. Estava numa guerra dura contra os gregos, ele estava perdendo aquela guerra. Então aparece Neemias, que é para estar sorrindo, dizer bom dia, ele não dá o bom dia do jeito que deve. E aí, meus irmãos, ele olha e diz, o que está acontecendo? Por que você está com essa cara amarrada aí? Você não está doente? O que é? Desembuche, né? Falou assim. E aí, se você vê a continuação do versículo 2, ele disse, eu fiquei apavorado. A tradução aqui no versículo 2, no final, é porque ele sabia que a cabeça dele estava em jogo naquele momento. Ele está dizendo, e eu temi, mas eu temi de sobremaneira, ou seja, eu fiquei completamente apavorado quando o rei perguntou para mim, por que eu estava daquele jeito? Então, meus irmãos, ele ficou com medo mesmo. E a sinceridade dele, meus irmãos, é uma sinceridade exemplar, né? Tá certo, ele teme como homem, mas aí se levanta o crente. Como nós temos lá na nossa tela, né? Tempos difíceis levantam homens valentes. E aí é que se levanta o valente, mesmo com medo, mesmo sabendo que ele corria o risco de morrer, e pediu o que ele ia pedir, né? Mas ele dá a resposta certa no versículo 3. Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, tendo sido as suas portas queimadas pelo fogo. Como é que eu não posso estar triste, se as coisas lá onde moram meus parentes, a cidade que os meus pais foram sepultados, pais é avô, bisavô, ele disse, como é que eu não vou ficar triste, se está tudo destruído lá, se as coisas estão mal? Oh, meus irmãos, né? Tem uma pergunta aí antes de continuar. Neemias se importa? 1.500 quilômetros, Neemias se importa? Ele se importa. Mas aí nós perguntamos, acho que na primeira mensagem, e nós? Nós nos importamos? Você fica triste se alguém da sua família está triste? Será que o pai ou a mãe fica triste se um filho está triste? Você fica triste se um irmão está doente? Ou se uma pessoa que você conhece está doente? Te importa? Você fica triste? Você fica triste se você sabe que a sua igreja não está bem? Isso te importa ou não te importa? Você ficaria triste sabendo que muitas pessoas vão perder o emprego por causa da pandemia? Ou você não está nem aí? Você não se preocupa? O que você faz? Em relação à sua família, à sua igreja, em relação ao nosso Brasil, você se entristece como ele estava triste, a ponto de não disfarçar, ou você vai ficar como se não fosse com você, não é? E ainda ficar de longe, falando mal das pessoas que estão envolvidas. Que prazer é esse? Que alegria é essa? Que santidade é essa? Então, veja, o Neemias está triste, ele não tem nada a ver com aquilo, não foi ele que derrubou aquele muro, nem foi o pecado dele, mas ele mesmo assim confessa o pecado dele, e apesar de tudo, ele está mais triste até do que as pessoas que moravam em Jerusalém. Ele nos ensina, meus irmãos, o que Jesus nos ensinou. Jesus, quando ele viu o mal de Jerusalém, ele amava Jerusalém, ele previu a destruição de Jerusalém. E você lembra o que ele fez quando ele viu Jerusalém de longe? Nós nos lembramos, a Bíblia diz que ele chorou, Neemias está triste, muito triste. E agora, rei, né? Você sabe por que eu estou triste? Estou triste porque a cidade dos meus pais está destruída. E agora, o que o rei vai fazer?
Bom, primeiro eu quero dizer o que ele poderia ter feito, como rei. Volte ao seu trabalho, não me incomode com essas coisas. Podia dizer isso aí, volte para o trabalho, não quero saber disso não. Esqueça isso. Essa cidade já me deu muito trabalho, Neemias. Você sabe que essa cidade já me deu muito trabalho. Agora, olha, irmãos, lembra que a cidade começava, parava, vinha lei não sei de onde? Essa cidade estava lá escrito nos autos dos persas como uma cidade rebelde, que estava dando trabalho. Então o rei podia olhar e dizer, essa Jerusalém de novo, né? Pare com isso, olha, vai fazer o seu serviço, tchaquete, rapaz. É uma cidade que só dá problema, você fica pensando naquilo lá, já tacaram fogo naquilo porque aquilo não presta, tu não vê que aquilo não presta? Ele não podia dizer isso para o rei, e as pessoas não dizem muito isso. Olha, tente ajudar uma pessoa que todo mundo fala que não presta, tente ajudar um drogado para você ver, experimenta fazer isso, vá, perca o seu tempo, vai, eu desafio você. Pastor Odali, ele mexia só com criança problemática, ex-drogada e coisa e tal. O que eles falavam mal daquele coitado lá naquela garça, lá naquela Vera Cruz, não era coisa de pouca coisa não, era muita coisa. Saiu de garça com 2, 3 processos que ele só foi ganhar 8, 10, 11 anos depois, para dizer assim, não, ele tinha razão. Mas aí, ele poderia dizer isso, ou pior, está despedido. Não preciso de ninguém triste aqui por causa de uma cidade que está longe desse jeito. Mas não, meus irmãos, olha o que Deus fez no coração desse rei. Ele diz assim no versículo 4, o rei me disse, o que me pedes agora? O que você me pede agora? A atitude do rei é fruto de uma oração incessante, é fruto de 4 meses de oração e jejum, que Deus tocou no coração daquele rei, porque Deus toca corações. É o segundo coração tocado aqui na nossa história. O primeiro coração é o de Neemias, e o segundo coração é o coração do rei. Meus irmãos, se alguém se sensibilizar com uma outra pessoa, pode saber que Deus está tocando naquele coração. Eu volto, se você experimentar ajudar uma pessoa que está caído, está com problema, é um drogado, é isso, é aquilo, eles vão xingar você. Mas nesse caminho, você vai encontrar alguém que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Então o Neemias, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não pode. Ele precisa da autorização do rei. E agora o que Deus faz? Deus toca naquele coração. Olha, o que você me pede, Neemias? Agora. Pode pedir agora. Então, a reação de Neemias, versículo 4 ainda, lá no final. Então eu orei ao Deus dos céus. Orou ao Deus dos céus, oração relâmpaga, oração que nós não sabemos o que ele disse. Na primeira oração, no versículo 4, nós sabemos o que ele disse. Ele contempla a Deus, ele confessa pecado, ele confia na palavra, ele coloca na mão do Senhor, mas essa oração simplesmente não fala nada sobre ela, porque é uma oração relâmpago. Talvez você já fez um tipo de oração assim. Senhor, me dá sabedoria. Você vai para uma entrevista, chega na hora, lá você já orou tanto atrás, não é? Aí chega na hora, na frente da pessoa, você fala, Senhor, me dá sabedoria. Você estudou muito para fazer um teste, alguma coisa, e chega naquele momento, você faz uma oração relâmpaga. Senhor, me dá conhecimento, põe a palavra, Senhor, na minha mão, na minha mente. Ou se você tem que falar alguma coisa, põe a palavra na minha boca, Senhor. Me ajuda, Senhor. É essa oração que ele está fazendo. Agora, irmãos, uma oração relâmpago, ela não deve ser feita sempre. Ela deve ser fruto da outra oração, e não o contrário. Aquela pessoa que chega na casa dela, Senhor, me ajuda, me abençoa, amém. Oxe, calma lá, né? Ela faz isso, né? E quando ela tiver algum problema, fala, ei, Senhor, vai na frente, me acode, né? Mas só isso, você nunca para orar, você nunca tira um momento para orar, você não tem a tua hora de oração, a tua oração é sempre relâmpago. Obrigado, Senhor, amém, né? Calma lá. Então você não tem uma vida de oração. Ele faz relâmpago? Faz, mas ele tem uma vida de oração.
Neemias, meus irmãos, entendeu que aquele era o momento pelo qual ele estava orando há 4 meses. Era o momento da graça divina. E aí ele tem coragem para fazer um pedido que para muitos parecia absurdo. Vamos para o pedido. Ele pede depois da oração relâmpago. Versículo 5. Eu disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito na tua presença, se é do teu agrado, se eu sou aceito na tua presença, eu peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Preste atenção. O que ele está fazendo? Se é do teu agrado, eu peço que me envies para Jerusalém, para que eu a reedifique. É isso que ele está dizendo. Lembra que eu disse para você que ele não pedia para Deus, Deus, será que é da tua vontade que eu vou lá? Não, ele não pedia isso. Ele sabia que ele tinha que ir. O que ele estava pedindo é para Deus amolecer o coração do rei, para ele fazer logo, fazer o mais depressa possível aquilo que ele tinha que fazer. Então, meus irmãos, foi um pedido ousado esse negócio de me envies. Eu quero ir lá, eu quero participar do processo de reconstrução, melhor. Do jeito que ele vai falar depois, ele já tinha um plano na cabeça, ele quer liderar o processo de reconstrução da cidade, de reconstrução de vidas. Por isso, irmãos, demorou 4 meses, mas Deus atendeu a oração de Neemias. Foi o rei que abriu a oportunidade, o rei vai atender o pedido e mais ainda, o rei ele vai fazer mais do que o Neemias pediu. Deus operou graciosamente no coração desse rei. Olha o versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha junto a ele, quanto tempo vai durar esta viagem? Quando é que você volta? E me aprouve falar mais ou menos um certo tempo. Disse o rei, se ao rei aparece bem, dei-me carta para o governador da além do rio, para que me dê passagem para chegar em Judá, e também carta para Asaf, que guarda a floresta do rei, para tirar madeira, cobrir as portas do paço. E final do versículo 8, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha Deus operando. Demorou, porque ele queria fazer um negócio urgente, ele queria fazer um negócio para hoje, mas demorou. 4 meses, demorou, mas Deus operou nos corações. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Eu queria abrir com vocês lá esse texto. Ah, pastor, eu sei esse versículo decorado. Que bom, né? Mas eu quero que você abra na sua casa, se você estiver aí nos acompanhando, eu quero que você abra também. Diz aqui, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Como ribeiros de águas, como é que é o ribeiro de água? Ele vai descendo de cima para baixo, e ele vai buscando o seu nível, meus irmãos, fazendo as curvas necessárias, que é preciso ser feito. Vira para cá, vira para lá, vira para cá, até encontrar um rio, né? O ribeirinho vai encher o rio e os rios vão encher os mares. Bom, então aqui essa água ela vai andar. O nosso Provérbios diz que como os ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina. Olha essa palavra inclina. Esse é o último verbo no original grego desse versículo. Sabe o que quer dizer? Ele vira. Só isso. Ele vira, né? Inclina para onde deseja, tá certo, mas significa que Deus vira. Meu irmão, minha irmã, você nunca deixe de orar sabendo a vontade do Senhor. Se você está num processo de oração para ajudar alguém, seja seu filho, seja sua filha, seja um parente, seja um irmão da igreja, eu digo uma coisa para você, ajudar uma pessoa sempre é a vontade de Deus.
Então você nunca desista. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo dele e ele vira o negócio. Como assim ele vira? Ele vira para atender a sua oração. Até então parecia impossível. Até então estava muito difícil. Como chegar no rei sem ser morto? Agora o rei pergunta, dá essa oportunidade, ele já abre o coração, lá está tudo quebrado lá naquela cidade e tal, né? E o rei fala, você quer o quê? O que você quer que eu faça por você? Né? Meus irmãos, quer resposta mais positiva do que essa? E aí ele faz uma lista lá e o rei vai falar, não, está tudo bem, conforme está escrito lá, meus irmãos, lá no capítulo 2, no versículo 9, né, no versículo 8, perdão, segundo a boa mão de Deus. O que isso mostra? Mostra que Deus está no controle, é segundo a boa mão de Deus. Ou seja, você, meus irmãos, aprenda a esperar em Deus. As coisas não se resolvem de um dia para o outro. Parece que a coisa, em vez de melhorar, até piora. A gente vai ver isso na construção do muro. Parece que o negócio, em vez de melhorar, vai para trás, em vez de ir para frente, vai para trás. Você clamando a Deus e o negócio não sai, o negócio... Espere, espere. Sabe por quê? Porque para cada um dos nossos pedidos, Deus tem um cronograma. Deus, ele sabe. Uma coisa é ungir a cabeça do Davi, para ele ser rei. Outra coisa é ele sentar no trono 20, 25 anos depois. Então, tenha paciência. O que nós aprendemos com Neemias hoje, nesse processo de reconstrução? Que o processo de reconstrução, ele tem que seguir a ordem de Deus. Ele tem que seguir o tempo de Deus. E aí, então, Neemias, o que ele está fazendo? Ele está orando, tal. E aí, meus irmãos, sabendo que ele tem que reconstruir, ele pede para Deus tocar no coração do rei. E agora, depois de 4 meses, Deus, ele tocou no coração do rei. E aí você está orando pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo chefe, pelo presidente. Fique em paz. Esse versículo aqui, o versículo de Provérbios 21, simplesmente quer dizer, Deus está no controle. Deus controla todas as coisas. E o tempo dele é o melhor tempo. Agora Neemias é abusado, né? Ele fez uma lista de pedidos. Ele podia dizer assim, ô rei, me libera. Ele sabe, meus irmãos, que ele não tem condições de ir sozinho. Ele sabe que para ele ir, ele vai ter que levar pessoas junto com ele, profissionais. Na primeira leva foi aquela gente que ninguém queria, junto com Zorobabel. Na segunda leva só foi sacerdote, levita, tal, não conseguiram fazer muita coisa. Na terceira leva, ele leva alguns especialistas, leva gente um pouco mais entendido. E ele precisa pedir algumas coisas para o rei. Por exemplo, rei, eu preciso de carta. Eu preciso de carta para atravessar além do rio, e a primeira coisa que eles vão fazer é me barrar. E vão dizer, você não pode passar. Você não tem autorização do rei. Você está indo para onde? Jerusalém. Ninguém gosta de Jerusalém. Ninguém queria saber de Jerusalém. Jerusalém estava quebrada, falida, destruída, queimada. Ninguém queria o bem de Jerusalém. Então ele sai lá e atravessa o rio. Opa, para onde você vai? Não pensa que você saindo do Brasil, você indo para o Paraguai, que ninguém vai colocar a mão no teu peito. E vai dizer, opa, para onde você está indo? Eu estou indo aqui comprar uma coisinha. Então tá bom, você é brasileiro? Sou, então você pode ir. Né? Calma lá, o brasileiro pode ir, de outro país não pode. Então, irmãos, não é assim que funciona. Você desce do avião para ir em outro país, estamos lá, estamos indo para Israel, e agora? É pente fino, opa, quem que é você? Não, eu comprei a passagem. Não, né? Nós vamos ver se você pode entrar aqui. Então, sabiamente, ele pede cartas, liberação, ou seja, rei, eu preciso do seu apoio legal, né? Só isso era uma boa coisa, para ele poder chegar em Jerusalém. Mas ele é abusado. Ele fala, eu preciso de outra coisa, rei. O quê? Eu preciso que o senhor dê ordem para o Asaf, que eu tenho que cortar lenha. Lenha não, eu tenho que cortar madeira. E não pode ser qualquer madeira. Ninguém ia proteger madeira que não vale nada.
Vocês entendem? Ele quer madeira real. Ele quer as melhores madeiras. Por isso que eu falo que ele é abusado. Mas por que ele quer as melhores madeiras? Porque ele tem que arrumar o palácio, ele tem que arrumar as portas da cidade. E para ele, aquela é a cidade santa, aquela é a cidade eterna, aquela é a cidade de Deus, que Deus colocou o nome dele. Então ele não ia fazer de qualquer jeito, ele não ia colocar qualquer coisa, qualquer material, justamente porque é para Deus. Então, irmãos, ele pede, né, eu preciso de madeira boa, e aí, irmãos, eu disse que ele recebeu mais do que ele podia. Veja só o versículo 9, eu vim aos governadores da além do rio, dei-lhes carta do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Imagine, o rei falou assim, ele vai levar uma gentinha com ele, vai ter que cortar madeira para o meio do caminho, levar, isso aí não vai dar certo não, né? Chamou o chefe do exército lá, chamou capitães e tal, e disse, vocês vão fazer certeza que o Neemias vai chegar em Jerusalém. Irmãos, Deus, quando você começa a orar, lembra que Paulo disse isso, ele faz muito mais do que você pede, ele faz sempre além. Então, ele vai fazer além no processo de reconstrução também, ele vai fazer mais. Por isso que nós temos que orar, nós temos que clamar. E se você está num processo de reconstrução em alguma coisa da vida, você tem que saber esperar o tempo de Deus, ele vai começar a virar as coisas, né? Chega uma hora que a coisa vira, e quando a coisa vira, você vai ver que é a resposta de Deus, e agora está acontecendo mais do que ele podia imaginar. Por isso, como nós lemos no final do versículo 8, fez tudo conforme a boa mão de Deus sobre mim. Irmãos, espere em Deus, porque vale a pena esperar. Você vai ficar ansioso, vai ficar triste, o tempo é impiedoso, parece que Deus não está fazendo nada. Foi assim com Neemias, mas agora chegou a hora do Neemias ser honrado por ter orado, por ter se disposto a fazer alguma coisa. Agora Deus mandou ele para lá. E ele já chegou, tá? Versículo 10 que nós lemos. Ele chegou, ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Opa! Isso aqui vai introduzir o que nós vamos estudar nas próximas semanas. O projeto de reconstrução de qualquer coisa não agrada todo mundo. Coloque isso na sua cabeça. Não são todos que amam Jerusalém. Sambalate e Tobias não amavam Jerusalém. Olha o que diz o versículo 10. Lhes desagradou com grande desagrado. Imagine você lutando pelo seu casamento. E imagine você lutando por um filho ou por uma filha. E aí, as pessoas, em vez de te ajudar, elas te desanimam. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai ficar feliz de ver a sua felicidade. Então aprenda isso, que no processo de reconstrução, isso não agrada a todo mundo, nem todos vão amar a igreja como você ama, tá? Aprenda isso. Você que ama essa igreja, coloque isso na sua cabeça. As pessoas não amam a igreja como você ama, mas você ama a sua igreja. Não são todos, meus irmãos, que querem ver o projeto de reconstrução tendo sucesso. Você vai receber oposição. E aqui, a palavra por 2 vezes aparece. Desagrado, desagrado. Essas pessoas não ficaram felizes. E não imagine você, que se você estiver reconstruindo alguma coisa, todos vão bater palma e querer ajudar. Ó, desista disso, tá? Coloque na tua cabeça uma coisa. Você ama aquela causa, você está ali para reconstruir, e você marche, você caminhe, tá?
Você vai fazendo, depois Deus vai te dar a oportunidade de colocar tijolo sobre tijolo, colocar pedra sobre pedra. Deus vai te dar a oportunidade para você juntar os cacos. E o Sambalate e o Tobias vai ficar de fora, rindo, zombando, falando mal e colocando pessoas contra o trabalho. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. Agora, irmãos, lembre disso. Lembre desse terceiro estudo, porque a oração, ela é muito importante. E nós temos que aprender a esperar o momento que Deus, ele vai virar. Existe esse momento. Enquanto isso, continue orando, continue clamando, continue entregando nas mãos do Senhor, porque Deus, ele ouve a nossa oração. E quando ele responder, vai ser muito mais além daquilo que você estava pedindo. Amém?